quanto mais o Estado arrecada, mais a probabilidade dele garantir a mesma arrecadação que ele já tem hoje. Então, o que aconteceu? Os estados se anteciparam, tá? Só depois daquela situação lá do ICMS combustíveis, não sei se o senhor lembra lá da LC 192, da LC 194, né? Que promoveu lá aquela. Primeiro reduziu a alíquota do ICMS lá do combustível e colocou na alíquota geral interna, e depois criou aquela história lá da alíquota de REN, que antes era baseada no preço do combustível, e depois eles colocaram isso uma alíquota fixa, né? Naquela, naquele episódio lá, aquilo lá por si só, o que que os governadores fizeram ali? O governo federal abaixou, determinou que o ICMS do combustível tinha que ser igual à alíquota geral dos estados, a alíquota geral interna, que era de 17,5%. Então, o que os governos estaduais fizeram? 11 estados subiram a sua alíquota interna para 21. Pronto, resolveram o problema. Se o negócio, né, é É. você obedecer à alíquota geral interna, então tá bom, tá legal. Beleza, deixa que eu aumento aqui. Então, de 17, só ali, de 17,5, eles já aumentaram para 21. Então, só ali a gente teve, em 11 estados, a gente já teve ali um aumento de 3%. E isso daí ainda nem levando em consideração ainda esse aspecto da reforma. Depois a gente vem andando aí nos próximos anos, e aí a gente chega com a discussão da reforma no Congresso, e daí os governadores começaram também a se antever a tudo isso aí. Então, aumentaram o fundo, aqueles fundos que são atrelados ao próprio ICMS. Depois a gente vai falar sobre isso aqui também. Aumentaram valores do seu ITCMD e daí por diante. Então, todos os entes, de um modo em geral, estão preocupados com isso aqui. Eles querem, então, o que eles fizeram? Eles se anteciparam à reforma, aumentaram a sua tributação, já esperando que num segundo momento, quando você tiver que distribuir as receitas desse fundo, eles não percam em arrecadação. Esse é o cenário, né, de uma, de uma reforma que, na minha opinião, passou mais de 20 anos sendo discutida no Congresso, mas que foi muito mal é, 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 empregada na sua reta final. E é por isso assim que eu tenho muitas reservas com relação à reforma, e eu entendo que o momento agora não é de comemoração, e sim de preocupação e principalmente de atenção. Eu acho que o contribuinte ele tem que ficar atento a tudo que está acontecendo, porque ele vai precisar se preparar para o que está vindo aí. É, eu me preocupo também com os efeitos dessa reforma. Particularmente, não acredito que a reforma vá reduzir carga tributária. Ao contrário, eu acredito que ela vai facilitar a fiscalização e a arrecadação. Mais rápida, mais precisa, mais eficiente. Mas redução de carga tributária, eu não acredito. Não vai haver sequer redução do número de impostos, né? Como prometido. Ah, vamos reduzir. Na realidade, como o senhor bem frisou aí, há uma margem aí aberta, um espaço aberto, uma zona cinzenta que nós ainda não conseguimos definir. Quem precisaria estar discutindo e apresentando isso de forma bem clara para a sociedade não o faz. Então, é deixada essa margem de manobra, que ela é preocupante sim. E por isso que eu acho que nós devemos reforçar aqui o alerta para a nossa audiência. Você empresário, pessoa física, porque há reflexos também para pessoa física, nós vamos falar disso mais para frente. Sim. Mas empresários e empresas responsáveis por gestão, planejamento tributário devem voltar seus olhos para os efeitos dessa reforma e começar um planejamento agora, que já está atrasado, inclusive, né? Por quê? Porque os efeitos virão, muito provavelmente a carga tributária vai aumentar, né? A mudança na forma de pensar preços de produtos e tudo isso vai ser afetado, não é? Nós já estamos com reflexo disso, e quando o senhor fala, por exemplo, dessa questão da oneração do preço dos combustíveis, é preciso que o pessoal entenda que isso é uma cadeia complexa e vem o reflexo em cascata. Sim. Porque se você aumenta o custo do transporte, ou até mesmo da produção em alguns casos, dependendo do tipo de produção que se tenha, o preço de tudo sobe. Sobe tudo, a arrecadação também, consequentemente, sobe. Fica o melhor cenário para quem arrecada, mas o cenário mais complicado para quem tem que contribuir, quem tem que pagar imposto.
Não, perfeito. E a gente fala dessa questão aí, dessa promessa, né, de simplificação. O senhor colocou uma questão aí que eu vou pegar um gancho, que é a facilitação, não é para o lado do contribuinte, e sim para a fiscalização do próprio fisco, porque daí o que eles pensaram? Pô, eu vou tirar a burocracia do lado do fisco e vou empurrar ela para o lado do contribuinte. Porque daí quem vai ter que contabilizar os seus custos, as suas despesas, né, se preocupar em, em, em fazer essas classificações todas, né, e fazer isso bem feito, porque se você não fizer, você não vai ter uma tributação eficiente. Então, a jogada de mestre deles foi nisso aí.